Bom dia a todos, amigos, encarnados e desencarnados que estão conosco em mais esse estudo virtual nessa manhã de sábado. E hoje vamos fazer mais um estudo do livro da Joana de Ângeles, começando com uma leitura de harmonização do livro Migalha. A mensagem se chama Confiando Sempre. Peçamos ao Senhor que nos sustente as forças da desincumbência dos compromissos assumidos e que prossigamos adiante no campo de nossas abençoadas lutas, com a certeza de que o Divino Benfeitor jamais nos abandona. Então agora vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, nosso mestre, nosso guia, querida Alta de Souza e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha neste trabalho virtual. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, para que possamos aprender um pouco mais sobre esses ensinamentos trazidos pela nossa querida Joana, através do Divaldo, para que possamos aprender um pouco mais sobre esse tema de hoje, que vai falar sobre o cansaço, um tema muito importante sobre algo que talvez esteja acontecendo um pouco ou um pouco mais com cada um de nós. Então, que possamos aprender, que possamos ficar tranquilos e serenos para o estudo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Bom, então esse tema de hoje é bem interessante, que fala sobre o cansaço. Esse cansaço que muitas vezes nós alegamos que é ele o responsável por fugirmos dos nossos compromissos. E a Joana vem trazendo um texto, uma fala interessante, justamente que esse cansaço, às vezes, ele pode ser uma desculpa realmente de algumas pessoas, mas muitas vezes ele é real por parte de trabalhadores que se comprometem com suas responsabilidades, não necessariamente, apesar da gente estar aqui num estudo espírita, dentro de uma casa espírita, essa responsabilidade ela pode ser em qualquer campo, desde que a gente se comprometa com determinada coisa. Um estudante com seus trabalhos de escola, um outro estudante com seus trabalhos de faculdade, uma pessoa no trabalho, alguém que tem ali por incumbência cuidar dos seus parentes, de pais, avós. Então, qualquer atividade que nós vamos nos comprometer pode gerar para nós um cansaço. E a Joana, ela já começa assim, falando: estás fatigado. O cansaço, qual fluido deletério, vence tuas resistências, assenhoreando-se do aparelho físico e mental que acionas com dificuldade. E nesse primeiro parágrafo, a Joana, ela já vem nos lembrando de como esse cansaço, ele também vai influenciar na nossa máquina física, no nosso corpo, na parte de carne mesmo. O Espiritismo, ele sempre, apesar dele falar que nós somos muito influenciados pelo mundo espiritual, ele não nega a existência de um aparelho físico que também funciona, que também precisa ser bem cuidado. Daí a importância de uma boa alimentação, de uma boa hora de sono, porque a nossa máquina, como ferramenta de trabalho, desse trabalho que nós comentamos no início, que é com o que nós nos comprometemos, o nosso corpo, como ferramenta desse trabalho, ele precisa ser bem cuidado. E como ele é um corpo físico, ele precisa ser bem cuidado com cuidados físicos, além dos cuidados espirituais. Porque senão, quando chega o cansaço, é justamente isso que ela fala. Ele vai, como um fluido deletério, assenhoreando-se do aparelho físico e mental. Depois a Joana, ela vai justamente explicando isso, que todos nós temos as nossas aflições, todos nós temos as nossas lutas, e nós temos que ficar atentos com isso, porque os obstáculos vão chegar, nós temos que cumprir com eles, mas não podemos nos esquecer de cuidar de nós mesmos. Então, quando ela vai desenvolvendo aqui esse texto, ela vai falando não só da dificuldade desse cansaço que nós enfrentamos, como também aquele cansaço que chega do externo. Que cansaço é esse que chega do externo, além dos obstáculos da nossa vida? São os comentários de outras pessoas, são energias de outras pessoas. Então, às vezes, nós estamos cansados. Tivemos um dia ruim, um dia cansativo,
Não foi nem um dia ruim, mas foi um dia cansativo, seja um dia de trabalho intelectual, que também cansa, um dia de trabalho físico, a gente foi andando até tal lugar, precisou remover, fazer uma mudança, essas coisas assim que às vezes nos deixam bastante cansados, e no final do dia, às vezes precisamos apenas de uma palavra amiga, ou de uma conversa agradável, ou de um momento de lazer, e ainda às vezes o que encontramos é um comentário negativo. Então, são os exemplos aqui que ela dá. Uns companheiros fitam teu sorriso e creem que o caráter não é um dos teus dotes mais representativos. Outros contemplam tua tristeza e comentam que é débil a tua fé. Alguns falam contigo e identificam expressões que deprimem seus sentimentos. Irmãos acendem a chama da idiosincrasia e separam aqueles que o teu esforço infatigável reuniu. Colaboradores fendem as bases de serviço que desdobras, abnegado, desejando amesquinhar-te. Assim crês, assim vês, assim é, porque estás cansado. Então, nesse finalzinho, é interessante porque a Joana, ela vem desenvolvendo uma sucessão ali de exemplos, de sensações que nós temos, que é como eu tinha falado, a gente passa o dia e às vezes no final do dia é esse comentário que recebemos. Mas será que recebemos esse comentário ou somos nós que estamos cansados e percebemos dessa forma? Então é assim que a Joana vem desenvolvendo. Então ela fala, você recebe um comentário malicioso, você vê a pessoa falando isso de você, mas o que ela traz no final ali desse trecho é que ela vem falando justamente isso. É assim que crês, assim vês e assim é, porque estás cansado. Quantos de nós já não passamos pela experiência de, às vezes, precisarmos fazer um texto simples, precisarmos ter uma conversa simples com alguém e aquela conversa vira uma briga? E aquela atividade simplória vira uma coisa complicada porque a nossa mente não está conseguindo raciocinar. Nós não estamos conseguindo olhar o simples. Está tudo mais difícil porque a mente ela está tendo que ter um trabalho dobrado, o nosso organismo está tendo que ter um trabalho dobrado para fazer aquilo que faria de uma forma simples se ele estivesse funcionando sem o cansaço. É isso que a Joana está falando aqui. Depois ela continua falando: quem observa dificuldades somente encontra obstáculos. Ou seja, nós podemos, aquela história do copo cheio e do copo vazio. O copo em cima da mesa é o mesmo, ele tem metade de água. Mas o otimista vai olhar para o copo de uma forma, o pessimista vai olhar para o copo de outra forma. Então, um vai olhar meio cheio, o outro vai olhar meio vazio. Então, é isso que a Joana vem falando aqui. A nossa vida, ela se desenvolve da forma que tem que ser, mas nós temos que ajustar as nossas lentes para observar se aquilo é positivo ou se aquilo é negativo. E como nós sabemos que nada na nossa vida é por acaso e tudo é aprendizado, tudo é positivo. Tudo que nos acontece é positivo. Nem sempre é gostoso, nem sempre dá prazer. Às vezes dói e às vezes nos faz sofrer. Mas é positivo e é necessário para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. E é justamente isso que ela agora vem dando esse exemplo. Ela fala, no entanto, além do que registras, a beleza, a harmonia e vida, basta olharmos pelo lado do aprendizado. Então ela começa a dar exemplos agora, justamente falando sobre isso, de elementos que, ao olhar do pessimista, ao olhar da pessoa que só vê o problema, vai ser uma coisa ruim, mas ao olhar de quem vê o aprendizado, será uma coisa boa. Então ela fala ali, a pedra que fere também adorna. O lodo pestilento, devidamente atendido, converte-se em perfume delicado na intimidade da flor. Então ela continua, transforma cansaço e tristeza em seiva de vida eterna. Renasceste na terra para elaborar a felicidade própria e intransferível. Rogaste a dádiva do resgate com as moedas do testemunho e do silêncio. Esquece-te desse modo de ti mesmo e persevera. Sempre a mensagem para nós perseverarmos, porque os obstáculos, eles vão surgir, as dificuldades vão vir, e são justamente expiações, provas para vencermos. Ela continua, a dor é o que se deseja que valha.
Levanta o espírito e combate. Não deixe que os braços das sombras apaguem com mãos de trevas os painéis da tela das tuas aspirações. Aprofundamente na pesquisa da verdade e detém-se a examinar a história dos homens fortes. Não nasceram fortes, fortificaram-se na luta. Essa parte é muito interessante porque às vezes nós nos comparamos e nos julgamos inferiores ou mais fracos diante daquele que já está conseguindo algo que nós queríamos conseguir. Mas mal sabemos que tem anos, existências de esforço ali. Ela conquistou aquilo com um próprio mérito e nós vamos conseguir também se continuarmos no caminho perseverando. No finalzinho, ela fala o seguinte: a grandeza de Jesus, afirmada no atroz sacrifício da cruz, teve seu início na escolha de singelo berço para continuar nas aparentes mil nonadas da carpintaria humilde, dos contatos com as gentes simples e pouco esclarecidas, com os enfermos exigentes, os amigos ingratos, os legisladores e religiosos desonestos, para culminar na cobardia de alguns discípulos obsidiados com intermitências que o atraiçoaram, esquecendo seu amor para fugirem. No entanto, uma vez única sequer, deixou-se ele vencer pelo cansaço e por isso não reclamou, não desistiu, não censurou, não se deteve a examinar o lado infeliz de ninguém, dedicando-se incansavelmente à construção do bem excelso em favor de todos, a todos amando, perdoando apesar de tudo. Então, ela está falando aqui do nosso mestre Jesus, nosso guia, nosso grande professor, nosso modelo, e lembrando que nós sempre temos uma tendência a fazer aquele comentário: ah, mas ele é Jesus. E nós estamos a caminho de Jesus, porque se ele é o modelo é o quê? Algo que nos inspira, algo que é a nossa meta. Então, nós ainda não somos como Jesus, mas já podemos fazer alguma coisa, como não reclamar. Já podemos deixar de reclamar. Por mais que venha aquela vontade, podemos pelo menos calar, refletir antes de colocar para fora. Podemos não desistir, como ele não desistiu. Podemos não censurar, como ele fez. Podemos não examinar o lado infeliz de alguém. Todas essas coisas podemos fazer pelo menos um pouco. Ah, queremos fazer isso 4 vezes ao dia. Façamos 2, daqui a pouco estaremos fazendo 1. Ah, hoje o dia foi muito ruim, hoje eu vou ter que dar uma reclamada. Tudo bem, eu reclamava todos os dias, agora eu reclamo só um dia. A natureza não dá saltos, né? Então vamos aos pouquinhos, vamos nessa caminhada, mas sempre sustentando a fé e sempre lembrando que o cansaço em alguns momentos vai fazer parte e cabe a nós lidar com ele como mais um obstáculo, como tantos outros. Nos recolhendo, meditando, separando um tempinho para nós, para meditar, para descansar a mente e o corpo. Então, que esse estudo tão pequeno, tão breve, possa levar muitos conhecimentos, muita tranquilidade para aqueles que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, e que nós possamos, sim, lembrar da importância do cansaço, não confundir com a preguiça, lembrar da importância do descanso. Desculpem, não confundindo o descanso com a preguiça, com a ociosidade, porque realmente esses não nos levarão a lugar nenhum, pelo contrário, só nos levarão a pensamentos ruins, a tédio e coisas que não são interessantes, a baixas vibrações. Mas o descanso é necessário, como a Joana aqui nos falou e nos trouxe. Então agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querido Mestre, querida Joana de Ângeles, querida Alta de Souza, mentores espirituais, muito obrigada por mais esse texto tão importante nesse momento de tantos esforços, que o cansaço realmente às vezes nos assola, nos prejudica, que nós possamos, a partir desse estudo, conseguirmos tirar um tempinho para sossegar os nossos corações, serenar as nossas mentes e, nesses momentos, entrar em conexão com os nossos mentores que estão sempre ao nosso lado, nos passando mensagens positivas, mensagens de otimismo, mensagens do que realmente precisamos fazer. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus.